Meus amigos e minhas amigas, eu sou Gustavo Chalfun, tenho 46 anos de idade, sou advogado e sou professor de Direito. Tenho muita alegria de compartilhar com vocês uma história de superação e tratar de um tema extremamente importante para todos nós: a advocacia contemporânea em uma visão de futuro. Ao longo dos meus 46 anos, 24 deles foram dirigidos à advocacia, sendo advogado e compreendendo as dificuldades da inserção no mercado de trabalho, as dificuldades de um jovem advogado no início das suas atividades e, acima de tudo, a importância da nossa profissão, que é constitucionalmente garantida, como todos nós sabemos, pela previsão do artigo 133. Mas antes mesmo de eu poder iniciar essa exposição, cuja temática é a advocacia contemporânea e uma visão de futuro, eu queria poder lhe contar um pouco da minha história. Sou filho de advogado e de uma telefonista, Dr. Antônio Chalfun e a dona Djanira. Ao longo da minha história, pude perceber pelo valor do trabalho a importância de que cada um de nós, contribuindo um pouco para si mesmo e para a sua família, alcançar resultados significativos. E por isso, eu queria compartilhar essa história com cada um de vocês. O início da minha trajetória, a minha primeira profissão, foi ser instrutor de autoescola. Em uma autoescola pequena na minha cidade, na cidade onde praticamente nasci, vez que, nascido em Lavras, fui para Varginha com 2 ou 3 anos de idade. E lá constituí minha família, lá iniciei minhas atividades profissionais, até chegar aqui, a capital de Minas Gerais. Quando eu iniciei minhas atividades na advocacia, minha família passava uma grande crise financeira, advinda da constituição de um restaurante, de uma lanchonete que não havia dado certo, tão logo minha mãe, depois de ter exercido 3 ou 4 profissões cumulativas, como telefonista, vendedora de joias, realizando vendas de salgados e doces, e fazendo com que nós, os seus 3 filhos, também trabalhássemos, eu, aos 18 anos de idade, trabalhando numa autoescola, sendo instrutor de autoescola nesta oportunidade, pude, a partir de então, caminhar com meu pai e minha mãe na constituição de um restaurante chamado Cravo e Canela, que infelizmente não deu certo. Naquela ocasião, eu tinha uma difícil missão na minha vida: tomar uma decisão de empreender no mundo jurídico com o meu pai ou permanecer naquela situação de extrema dificuldade. A partir dali, com uma história de superação, eu pude começar num escritório de advocacia bem pequeno, de 2 por 3 metros quadrados, na Avenida Princesa do Sul, a avenida mais movimentada da cidade, ao lado de uma pastelaria, ao lado de uma borracharia, mas com a consciência de que nós estávamos, literalmente, trabalhando em busca de um futuro melhor para todos nós. E é isso que eu gostaria de expor aos mais de 140 mil advogados e advogadas em toda Minas Gerais. A possibilidade de que consigamos chegar lá, alcançar nosso espaço e nosso lugar ao sol. E para isso, eu acredito que nós precisamos fazer uma comparação entre como era a advocacia há 20, 30 anos atrás e como é a advocacia nos dias atuais. Evidentemente que ao longo das últimas 3 décadas, quem sabe 4 décadas, principalmente temos como marco regulatório a Constituição da República, nós teremos profundas alterações na advocacia. Eu me lembro que nesta época, acompanhando meu pai aos fóruns, acompanhando meu pai aos tribunais, podendo ver o exercício da advocacia de um modo mais artesanal de como é hoje, eu observava que naquela altura, por exemplo, no fórum da comarca da minha cidade, a cidade de Varginha, haviam escaninhos, em que lá estavam os autos dos processos físicos e geralmente associados aos grandes escritórios. E tinham lá os nomes dos grandes escritórios de advocacia, e um grande escritório de advocacia à época tinha 40, 50 demandas. Quem sabe 60 ou 70 era o limite máximo de um grande escritório de advocacia no início dos anos 1980. Naquela ocasião, 1990, quem sabe, porque daí eu, que nascido em 1978, estaria com 12 ou 13 anos de idade, podendo acompanhar o meu pai numa audiência, na entrega de dos autos físicos de um processo. Naquela ocasião, eu percebia a advocacia de um modo muito artesanal, e a figura do advogado e da advogada muitas vezes distante do seu constituinte, do seu cliente. Observem bem como era a forma de se conquistar um cliente àquela altura. Esse movimento era praticamente inexistente, vez que a ação dependia muito mais
do seu constituinte procurar um profissional e por ele ser atendido com várias restrições publicitárias, éticas, que eram estabelecidas pelo código daquela ocasião, e a figura do profissional do direito, geralmente alguém conhecedor das normas, mas que não estava habituado a uma profunda transformação que eu acredito que tenha ocorrido a partir do dispositivo, do artigo 5º da Constituição da República, do acesso à justiça como instrumento a efetivamente permitir que o cidadão e a cidadã brasileira pudessem, a partir de então, conhecer a justiça. Isso porque acredito, com muita humildade, que quando estávamos lá, no início, na pré-Constituição da República, em 1987, 88, com as grandes discussões na Constituinte brasileira, a justiça era para poucos, limitada a poucos. E acredito que o grande marco temporal a estabelecer uma nova relação do cidadão para com a justiça foram os juizados especiais, a Lei 9.099, de 1995. Isso porque, como eu lhes disse, a Constituição da República, em 1988, deu um comando de literalmente abrir as portas da justiça brasileira às pessoas, ao cidadão comum, ao cidadão carente que não tinha acesso à justiça como um todo. Aquele cidadão que passava longe de resolver uma pequena demanda numa relação consumerista ou uma grande demanda como um divórcio, uma separação. Tanto é verdade que, neste particular, as pessoas mais simples tinham dificuldade de celebração da dissolução das suas relações, sejam elas relações de ordem prática, sejam elas relações formalizadas com o Instituto do Casamento. E nesta ótica, os juizados especiais trouxe uma nova concepção, porque por princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, o cidadão brasileiro passou a conhecer a justiça. Só que isso também teve um outro contraponto que precisamos aqui abordar. A justiça brasileira não estava pronta a receber, de fato, as milhares de causas que se desaguaram Brasil afora. O brasileiro passou, então, a demandar muito. E números do Conselho Nacional de Justiça podem nos permitir a dizer que, estatisticamente, quase todos os brasileiros, numa vida útil, ou seja, os adultos e até os idosos, exerçam o seu direito de ação perante o Poder Judiciário brasileiro. E por que lhes afirmo isso? Basta uma simples constatação. Nós temos 220 milhões de habitantes em todo o Brasil, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mas temos algo em torno a 90 milhões de demanda em tramitação no território brasileiro. Considerando 90 milhões de demandas e de que, em se tratando de jurisdição, em tese, a jurisdição, em sua grande maioria, não é voluntária e sim contenciosa, nós precisamos de pelo menos 2 partícipes nesta relação processual, ou seja, um autor e um réu. E assim considerando, nesta linha de raciocínio, nós poderíamos afirmar que, estatisticamente, todo brasileiro e toda brasileira demanda em juízo. E por que razão há então um grande contraste entre a existência de um elevado número de demandas e poucos advogados e poucas advogadas alcançando efetivamente o sonhado sucesso profissional? Essa é uma reflexão que nós, de início, precisamos fazer para compreender os novos mercados e as possibilidades de trabalho em carreira. Isso porque, quando eu era, antes mesmo de ser estagiário, acompanhando o meu pai, depois acadêmico de direito, estas mudanças na sociedade brasileira nos fizeram afirmar que, sem sombra de dúvidas, a advocacia mudou. E que nós, advogados e advogadas, precisamos compreender onde é que estamos inseridos nessa relação com a sociedade brasileira, nessa relação com os nossos constituintes, nessa relação que passa por um advogado moderno, por um advogado que compreenda as alterações que nós vivenciamos nestes 30 anos, objeto de nossa discussão. Vejam bem, gente, quando os juizados especiais foram instituídos, em 1995, eu me lembro, e já com 17 anos de idade, dos colegas advogados do meu pai dizerem que a advocacia acabaria, que a advocacia passaria a ser um balcão de negócios. Técnicas de composição àquela altura era algo inimaginável.
o Instituto da Mediação, o Instituto da Conciliação, o Instituto da Arbitragem, não eram palavras que cotidianamente a advocacia falava. Muito pelo contrário, as nossas gerações, a do meu pai e a minha, hoje um homem de 46 anos, foram doutrinadas a demandar. Eu quero lhes passar, dentro de um novo mercado e de uma possibilidade de trabalho nova, que tenhamos uma compreensão de que, necessariamente, o exercício da advocacia não passa pelo exercício de demandar. Nós podemos protagonizar a paz social sem que necessariamente sejamos tão somente instrumentos de oposição de demandas perante o Poder Judiciário. E aqui surge a possibilidade de nós termos novas possibilidades, a possibilidade de nós compreendermos a advocacia de ontem, de hoje e do futuro. Uma advocacia que passa pela compreensão exata de que nós temos uma responsabilidade para com o nosso jurisdicionado, para com o nosso cliente. E de que maneira aqueles advogados, lá da década de 1990, do início dos anos 2000, se aprimoraram. Eu lhes digo que, à época, indo ao fórum, observando o ajuizamento de demandas de modo físico, os feitos sendo folha por folha colocado dentro dos autos do processo, passando por uma transformação com o processo judicial eletrônico, com outras modalidades, como o EPROC, que chegou agora, nós precisamos ter uma noção exata de que o advogado não deixa de ser advogado quando, por exemplo, não se limita ao exercício da advocacia por meio do ajuizamento das demandas, mas também o faz de modo extrajudicial, com as inúmeras possibilidades que a legislação nos estabelece, nos permite, sem que isso signifique nenhum prejuízo aos nossos honorários advocatícios. Honorários esses que hão de ser a figura central, não que necessariamente tenhamos uma associação entre o sucesso e a capacidade de produção dos seus honorários, mas por óbvio que para a manutenção do escritório de advocacia, para a manutenção do nosso dia a dia, da nossa alimentação, da educação da nossa família, nós precisamos receber bons honorários advocatícios e mostrar à nossa clientela que a existência desses honorários advocatícios passa sempre por um trabalho sério, dedicado e ético do profissional da advocacia. Eu quero refletir-lhes de que maneira o estabelecimento de técnicas de inteligência artificial, tecnologia da informação, possam serem instrumentos úteis ao nosso cotidiano e ao nosso dia a dia. Dias desses, eu estava conversando com um parlamentar brasileiro e ele me disse que, numa reunião nos Estados Unidos, na sede do Google, existiu lá uma discussão acerca do futuro da advocacia. Se o futuro da advocacia era algo muito próximo do fim, ou se efetivamente o elemento humano, nós, advogados e advogadas, continuaríamos sendo o bastião da liberdade, da verdade, da defesa dos interesses, ainda que convivamos harmonicamente com a inteligência artificial e com a tecnologia da informação. Observem que o uso da inteligência artificial e a tecnologia da informação não podem ser elementos que estejam dissociados do nosso exercício. É bem verdade que as técnicas para adaptação a esses instrumentos passam por uma reciclagem, mas nós todos, ao longo dos últimos 30 anos, passamos por uma reciclagem. Quem aqui não se lembra das petições assinadas à mão, em que nós, advogados e advogadas, num primeiro momento, há 40, 50 anos atrás, datilografávamos essas petições. Depois tivemos a oportunidade de digitar essas petições, de escolher os cabeçalhos das nossas petições, os rodapés das nossas petições, tornando-as mais efetivas para a leitura do magistrado. E depois, num segundo momento, tivemos a oportunidade de uma primeira grande transformação com o advento do processo judicial eletrônico, com o advento do encaminhamento dessas petições de um modo mais ágil. Antes nós pegávamos aquela petição inicial, levávamos ao fórum, distribuíamos ela, tudo mecanicamente, sendo anotado em cadernos, em livros de autuação e registro. Por isso que toda a nossa petição, ao final, tinha, nesses termos, requerendo a distribuição, autuação e registro, pede deferimento. Observem aqui que fato interessante. Isso porque
À medida em que o pleito é físico, nós temos de sair do nosso escritório de advocacia, ir até a sede de um fórum, encontrar um servidor que pode estar de licença, que pode estar ausente naquele dia, pode não existir, dependendo da precariedade do sistema de justiça brasileiro, entregar a ele, ele terá de distribuir, autuar e registrar por um livro, depois terá de, literalmente, autuar, transformando em autos físicos, e às vezes volumosos. Quantas não foram as ocasiões em que eu, fazendo carga de autos físicos para o nosso escritório de advocacia, tive que levar um carrinho, tamanho o volume daquela discussão centrada por parte de um autor e de um réu perante o Estado juiz. E é bem verdade, gente, que a partir da inclusão do processo judicial eletrônico, esses elementos passaram a nos auxiliar, a poder fazer com que a vida do advogado melhorasse. Mas me lembro também com muita tranquilidade. Foram meses e anos difíceis de implementação do processo judicial eletrônico. Como acredito também que o uso da inteligência artificial e a tecnologia da informação sejam elementos hoje mais complexos para todos nós, principalmente para os pequenos escritórios de advocacia, que muitas vezes não se adaptam a essas transformações com a velocidade que elas exigem. Eu lhes faço aqui uma reflexão, antes mesmo de entrar no tema da rede social, acerca ainda da inteligência artificial e da tecnologia da informação. Imaginem bem, quanto tempo, em média, levaria um advogado para confeccionar uma petição inicial há 30, 40 anos atrás? Lembra daqueles números que eu falei ao início da exposição, de termos, quem sabe, 50, 60, 70 demandas como marco de um grande escritório, numa divisão entre um médio e um grande escritório, 50, 60, 100 demandas numa pequena cidade? Hoje nós bem sabemos que o escritório de advocacia muitas vezes não subsiste se ele tiver essas 50, 60 demandas. Isso porque, como lhes falei anteriormente, o jurisdicionado brasileiro passou a demandar e demandar muito. E, consequentemente, se o advogado e a advogada não tiver ao seu lado, como seu aliado e não como seu adversário, a inteligência artificial, a tecnologia da informação, a utilização de sistemas operacionais e de sistemas internos em seu escritório de advocacia, isso se torna uma tarefa absolutamente complexa. Complexa porque, mecanicamente, ele consegue desenvolver uma petição inicial em X dias. De modo automatizado, mas com os cuidados necessários, utilizando a inteligência artificial de modo a ser seu aliado e com absoluto cuidado para que a inteligência artificial não supere o elemento humano e não nos cause um problema, inclusive ético e profissional, esse advogado e essa advogada têm a possibilidade de ter um aumento no seu rendimento profissional e, consequentemente, atender mais clientes e, atendendo mais clientes, ter uma melhora nos seus rendimentos mensais, bimestrais, semestrais ou anuais. Essa é a primeira grande reflexão que precisamos fazer. Uma segunda grande reflexão que devemos, neste momento, observar é qual é a relação do advogado com as mídias sociais, com as redes sociais e, acima de tudo, com um elemento indissociável, um elemento chave, na minha opinião, para o exercício da advocacia. E esse eu faço questão de escrever aos senhores e às senhoras. Para mim, a relação entre a advocacia e a clientela passa por uma comunicação efetiva, por uma comunicação que consiga, ao longo da relação advogado-cliente, ser efetiva. Gente, nós aqui, ao longo de toda a nossa existência, quando vamos a um profissional da medicina, como quando visitamos um médico para um exame corriqueiro, ou mesmo quando temos uma pequena doença, uma gripe, por exemplo, uma infecção, todos nós, sendo muito justos, já acessamos o Google ou outros mecanismos de busca para saber qual é aquele conteúdo prescrito por um médico, pelo profissional da medicina, qual é o resultado daquele exame, qual é o diagnóstico que a internet nos apresenta a partir do receituário médico, do pedido da solicitação de exame. Por que razão
nós temos uma grande resistência em, na nossa relação com o cliente, dar a ele a oportunidade de também ter acesso a essas informações que são públicas. Nós bem sabemos que o princípio da publicidade é um princípio consagrado, não só no Código de Processo Civil, mas efetivamente destacado no Código de Processo Civil e estabelecido como um parâmetro a todas as demais áreas do direito. E de que maneira nós devemos lidar com esta relação, com uma comunicação séria e efetiva com os nossos clientes. Nós precisamos compreender que a nossa clientela quer um advogado proativo, um advogado que lhe dê retorno, um advogado que, acima de tudo, preze por essa relação contratual estabelecida desde a formatação do contrato de honorários. Contrato de honorários que, diga-se de passagem, precisa ser bem formulado, considerando a relação que, evidentemente, se inicia muito boa, mas que, ao longo do tempo, por fatores externos, como, por exemplo, a letargia de um processo perante um tribunal, pode se deteriorar. E, em decorrência disso, nós precisamos ter a exata concepção de que o advogado precisa se garantir por meio de bons contratos firmados. Ele precisa compreender, e aqui a força do direito contratual, que é de ciência de todos os que ora me assistem, é um elemento extremamente importante, um elemento que garantirá a esse advogado e a advogada a boa comunicação com o seu cliente. E aqui vão pequenas sugestões. Estabeleçam nestes contratos regras até mesmo de comunicação entre você e cliente. Estabeleça com o seu cliente o prazo para dar retorno às solicitações. Compreendam também que com aquele cliente você estará lidando ou com a liberdade, ou com consentimento, ou com patrimônio alheio. E que ele vê em você a última guarida, a última esperança para a consecução do seu objetivo perante o Poder Judiciário. E nessa linha de raciocínio, um bom contrato, estabelecendo não só quais serão os nossos honorários, mas direitos e deveres das partes, nos garantirá a manutenção serena da nossa relação profissional. Nós precisamos estabelecer conexão com este cliente. Conexão que passa pelo uso, por exemplo, dos nossos mecanismos de comunicação célere, como WhatsApp, Telegram e tantos outros. Mas também as redes sociais, que hoje passaram a ser grandes instrumentos de comunicação social. Quem aqui nunca recebeu de um cliente uma mensagem no Instagram? E qual é o papel destas redes sociais em pleno século XXI, já chegando em 2025? Qual é o papel das redes sociais? Para mim, a rede social é um grande instrumento para que o advogado e a advogada, de modo legítimo, demonstre a sua capacidade intelectual, a sua capacidade técnica do exercício da advocacia. Nós precisamos compreender que as redes sociais, que surgiram como elemento de lazer, de contato, tornaram-se um grande elemento profissional, um grande elemento comercial e, por que não, um grande aliado da advocacia. Por que razão você, advogado e advogada, não utiliza as redes sociais para emitir uma opinião sobre um tema recorrente que os seus clientes podem necessitar, que outros eventualmente possam necessitar? Basta nós fazermos a seguinte reflexão. Assistam os telejornais durante todos os dias da semana e observem com absoluta acuidade qual é o percentual de notícia que diga respeito ao Poder Judiciário. Vocês verão que ao longo de um telejornal, o percentual é extremamente elevado de notícias que digam respeito ao Poder Judiciário. E são notícias, evidentemente que preservando os integrantes daquela relação processual, que podem ser debatidas entre esses familiares, entre potenciais amigos desses familiares, entre potenciais amigos desses filhos que estavam àquela mesa anteriormente discutindo esse tema, se apresentando como advogado, como advogada. Observe outro detalhe interessante. Senta na mesa de um bar com um engenheiro, com um médico, com um dentista, e eu tenho absoluta convicção que ao longo daquele jantar ou daquele happy hour, com certeza, você, advogado e advogada, será inquirido sobre um tema qualquer, sobre um tema do Supremo Tribunal Federal,
sobre um tema que diga respeito a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, um tema de interesse da coletividade. E por isso que eu digo que as redes sociais são um grande instrumento ainda muito pouco utilizado pela advocacia. Nós muitas vezes utilizamos as redes sociais tão somente para as nossas atividades de confraternização, para marcar atividades entre as nossas famílias, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os esposos, com as esposas, com os companheiros, mas nós precisamos também mostrar que somos advogados, ter um link na nossa rede social para o nosso site. É aqui o nosso endereço eletrônico, é onde precisam estar as suas informações. Qual é o seu telefone? Quais são as suas características enquanto profissional? Qual é o seu currículo? Onde o seu cliente encontrará essa informação que, num primeiro momento, será no mecanismo de busca? E aí, observem a importância já legalizada pelo Conselho Federal da OAB da utilização, por exemplo, de um mecanismo de busca forçado, o Google Ads, em que você tem a condição de, a partir dali, estar à disposição. E eu faço uma reflexão. Qual é a relação entre o Google Ads do século XXI com as listas amarelas do século XX? Nós também pagávamos para ter nossos nomes inseridos nas listas amarelas. A advocacia gastava com a lista amarela para estar lá discriminado os advogados e as advogadas daquela determinada cidade. Era isso, um instrumento de busca do final dos anos 80, do início dos anos 90, e hoje isso foi potencializado por um mecanismo de busca moderno, eficaz, como, por exemplo, o Google Ads. Nós precisamos ter a compreensão de que essas mudanças passam por uma valorização das redes sociais como um instrumento legítimo de prospecção de clientela. E aí eu lhe indago, meu colega advogado, minha colega advogada, você que está chegando agora para a advocacia, como tem utilizado as suas redes sociais? De que maneira e com que auxílio profissional você alimenta essas redes sociais? As redes sociais são um grande instrumento de propagação da sua técnica, da sua oratória, da sua condição de representar alguém em juízo ou fora dele. Observem que nós estamos passando por essa transformação e precisamos adaptar. A advocacia não deixará de existir porque simplesmente as redes sociais passaram a coexistir conosco. A advocacia não deixará de existir porque os juizados especiais têm a previsão de que as demandas até 20 salários mínimos podem ser resolvidas na atermação. A Justiça do Trabalho desde a década de 1940, portanto, há 85 anos, tem previsão de atermação. E nós bem sabemos que uma boa relação processual é aquela que tem, de uma ponta a outra da mesa, a figura indispensável do advogado e da advogada. Meu amigo e minha amiga, eu queria dizer aos senhores e às senhoras a importância de nós pensarmos essa advocacia de uma maneira moderna, contemporânea, de uma advocacia proativa, que acredite também em técnicas extrajudiciais de solução de conflito, sem que isso signifique prejuízo nos nossos honorários. Uma advocacia de cujos advogados e as advogadas consigam conversar entre si, compreenderem que são adversários naquele feito, compreenderem que são adversários naquele processo, naquele caso específico. Mas as dores entre nós são exatamente as mesmas. A dificuldade na prospecção do cliente, a dificuldade no fechamento de um contrato de honorários, a dificuldade no recebimento dos nossos honorários, muitas vezes inadimplidos pelos nossos clientes, a necessidade, às vezes, de utilização do próprio Poder Judiciário para poder receber os seus honorários. Nós precisamos compreender que a advocacia mudou, que a advocacia do século XXI é uma advocacia que passa muito por uma pessoalidade, por compreendermos que o que a sociedade brasileira, que o que a sociedade mineira quer de nós é proximidade, é atenção. Nós vivemos uma era
de velocidade em tempo real. A notícia chega com uma velocidade imensa às pessoas. E nós precisamos estar prontos para que essa pessoalidade seja um elemento a nos permitir caminhar com os nossos clientes, com aqueles que confiam em nós um instrumento de mandato, um instrumento de procuração. A minha mensagem final diz respeito também, não só à pessoalidade, mas à proximidade. Você, jovem advogado, você, jovem advogada, precisa estar próximo do seu cliente. Precisa compreender que pela advocacia, como lhes disse anteriormente, o sentimento, a liberdade e o patrimônio alheio é depositado em nossas mãos. Você, advogado e advogada, tem um caminho muito grande, precisa se atualizar, precisa estar próximo daquilo que as faculdades possam lhes oferecer, a exemplo da nossa, a Faculdade de Ensino Superior. Você, advogado e advogada, tem condições de, dentro do universo de reciclagem, compreender que esses institutos, que são institutos pautados nesta proximidade, a pessoalidade no atendimento e a proximidade na solução do caso. Você, advogado e advogada, tem um mundo pela frente. Tenho a certeza de que é possível chegar lá, como lhe disse ao início da minha mensagem. A minha mensagem é de otimismo, de muita fé, de acreditar na justiça e acreditar na advocacia. Acreditar que pelo trabalho nós conseguiremos todos chegar lá. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela oportunidade. As minhas redes sociais são todas, estarei inteiramente à disposição de vocês para interagir, para responder dúvidas, questionamentos acerca dessa exposição, que é uma exposição que vai muito além de uma advocacia de hoje, de ontem, de hoje e de amanhã, mas sim de uma advocacia contemporânea, com uma visão pautada no futuro, olhando para frente. Fiquem com Deus e até a próxima.